Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feito ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim. Seja o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, vamos dizer assim: Espírito Santo, luz divina, Iluminai-vos. Podemos sentar um pouquinho, queridos? Amados, eu acolho também os irmãos que estão participando dessa Santa Missa pelas redes sociais da Paróquia dos Sagrados Corações. Acolho também a família de Divaldo de Souza Moraes, falecido há 7 dias, vem rezar o seu 7º dia. Esses dias de fevereiro, para a nossa paróquia, têm sido dias importantes. A gente viveu agora, dia 11 de fevereiro, 65 anos de instalação dessa paróquia. 65 anos de criação da nossa ação social de Barreiros. Uma ação social que está aí há 65 anos, atendendo crianças, formando jovens, adultos, 65 anos de serviço. Muito daquilo que hoje é assistência social no município de São José, nasceu com a assistência social da nossa igreja, com a nossa ação social. Inclusive o posto de saúde da Bela Vista é onde era a nossa ação social. As 2 creches que mantemos hoje, 250 crianças, celebramos agora, 65 anos. Celebramos também no último dia 11, 94 anos do diácono Licínio. Muitos conhecem o diácono Licínio, um diácono que colaborou muito com a nossa comunidade. Se estivesse vivo, Padre Justino, que foi o fundador dessa comunidade, estaria completando 113 anos, faleceu há 30 anos, está sepultado aqui na frente da igreja, onde tem o busto. Celebramos também 2 anos do novo brechó, inaugurado para manter aí a nossa ação social. Muitos motivos de júbilo. E esse final de semana também muita alegria. Final de semana de muita correria para o padre, mas de muita alegria, muita felicidade, né? Acompanhei o retiro de carnaval de jovens e adultos na comunidade de Vinoleiro, que eu sou membro consagrado dessa comunidade. Hoje estive com os nossos coroinhas na comunidade Senhor Bom Jesus o dia todo, domingo de carnaval. Nossos coroinhas num dia todo de louvor, fui lá, conversei com eles sobre a Eucaristia, fizemos adoração ao Santíssimo Sacramento com as crianças, os coroinhas. Uma tarde de louvor na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Solemar, estive com eles à tarde também. Nosso retiro Renascer da comunidade católica Shalom, aqui no nosso centro pastoral, e os irmãos estão com a gente. Levanta a mãozinha quem participou do retiro final de semana. Olha aí quanta gente, vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos?
Bendito seja, obrigado. Comunidade Católica Shalom, ajudando a gente a evangelizar, comunidade com reconhecimento pontifício, espalhada já pelo mundo todo, reunindo leigos, consagrados que dedicam a sua vida. Os nossos jovens da Pastoral da Juventude presentes na missa, os jovens do grupo de oração Jovem Emaús, é muita bênção. Eu fico cansado, mas fico louco de faceiro, como diz o Gaudério, né? De ver essas bênçãos todas acontecendo na nossa comunidade. É bênção sobre bênção. E aí acolher você que vem rezar. Nesses dias, filhos amados, que nós estamos nos preparando, próxima quarta-feira é quarta-feira de cinzas, vamos dando esses passos para viver a nossa quaresma. E a liturgia de hoje, filhos queridos? Primeiro a gente tem que pensar numa coisa assim, meus amados, olha, a nossa igreja tem 2000 anos, a liturgia, ela vai sendo provada ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Então tudo que está posto, a ordem que está posta, foi testada nesses 2000 anos de igreja. Então não há acaso nenhum. Às portas de nós começarmos a nossa quaresma, o Evangelho nos traz o Sermão da Montanha. E aí nós vamos lembrar capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Começamos a ler no final de semana passado. Jesus falando para os discípulos, ensinando, sobe a montanha e começa a dizer: felizes, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, bem-aventurados se vos perseguirem por causa de mim, grande será a vossa recompensa. E as pessoas daquele tempo, ouvindo isso, ficam felizes, porque tem um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão. Mas alguns ficam meio relaxados. Ah, o nosso Deus não é castigador, é um Deus bonzinho, então a gente não está tão preso à lei, né? Como aconteceu também nos nossos tempos. Os que têm cabelinho mais branco, como eu assim, mais antiguinhos, vão lembrar que a gente foi crescido, foi criado muito num mundo de Deus que castiga. Deus vê tudo, Deus castiga, e depois vem essa bênção do Deus misericórdia, o Deus que tem compaixão da gente, que é misericordioso. E aí algumas pessoas relaxam e pensam: ah, se Deus é misericórdia, eu posso sair por aí fazendo pecado. Por isso é que o Senhor, depois de ter iniciado o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, Ele vem hoje dizendo isso, que a gente ouviu na palavra, no Evangelho de Mateus de hoje: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, não, eu vim para dar pleno cumprimento. Então o Senhor não veio apagar a lei, os 10 mandamentos da lei de Deus, amar a Deus sobre tudo, não veio apagar. Aquilo que é a palavra de Deus não muda. O que era errado, quando o Senhor Deus disse que era errado, continua sendo errado hoje. Mesmo que o mundo diga que está tudo certinho, tudo pode, tudo vale. Não. E aí a palavra se completa. A gente volta, por exemplo, na primeira leitura, que é do livro do Eclesiástico. Beleza da liturgia da tua igreja, filho, é uma coisa fantástica. A palavra se confirma, a liturgia vem, uma leitura tem comunicação com a outra. Primeira leitura é Eclesiástico, são séculos antes de Cristo. O Evangelho de Mateus é nos dias de Cristo. A segunda leitura, Paulo aos Coríntios, já é depois de Cristo, no tempo da igreja, mas tudo se confirma. A primeira leitura do Eclesiástico, o escritor sagrado diz assim: se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Olha que bênção. Você, filho querido, quer guardar os mandamentos? Quer perseverar nos mandamentos? Se você guarda os mandamentos te guardam. É bênção de Deus. Se confias em Deus, viverás. Diante de ti, todos os dias, Deus coloca fogo e água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Pensa. Deus coloca diante de você um potinho com fogo, um potinho com água, e te dá liberdade. Você estende a mão para onde quiser. Deus não tira a sua liberdade. A liberdade de escolha é sua. Porém, olha o que o escritor vai dizendo aqui: a sabedoria do Senhor é imensa, Ele é forte e poderoso. Os olhos do Senhor estão voltados para aquele que o teme. E não é temer de ter medo de Deus, é temer de respeitar o Senhor. Ele conhece as obras do homem. Não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar.
Não é porque o Senhor é misericórdia que Ele dá para a gente liberação para que a gente saia por aí fazendo coisas erradas, não. Todos os dias o Senhor coloca diante de nós água e fogo. Nós é que escolhemos se queremos colocar a mão na água, a mão no fogo. A liberdade é nossa. Mas Ele não dá para a gente licença para pecar. Nosso Senhor é misericordioso, mas é justo. A gente vai ler o segundo texto, a segunda leitura, que é de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo feliz da vida, dizendo: entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão voltados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, mas que nos é revelada pelo Espírito Santo. Veja, a nós Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, olha para esses irmãozinhos aí da comunidade católica Shalom, e essa multidão que participou do retiro aqui sábado e domingo de carnaval, e vai dizer que eles são uns loucos, uns tolos. Tudo mulherzinha do padre, vai dizer. Sabedoria do mundo. Sabedoria do mundo diz que bom, bonito é estar lá fora, naquelas loucuras todas, sem freio, sem medida. A sabedoria do mundo prega assim: meu corpo, minhas regras, eu quem mando em mim, eu faço tudo o que eu quiser. É a sabedoria do mundo. Mas a sabedoria de Deus vai na contramão dessa sabedoria. E a sabedoria de Deus nos foi revelada pelo Espírito Santo. Mesmo, filhos queridos, que às vezes você seja rotulado como aquele que está agindo errado, veja o que diz a palavra de Deus. Por isso é que o Senhor vai confirmar no texto do Evangelho, quando Ele diz assim: ouvistes o que foi dito, não matarás. E as pessoas daqueles dias realmente procuravam não matar os que queriam cumprir a lei. Mas Jesus quer ir muito além disso. Ele quer colocar a gente na filosofia, no sentido da lei, porque a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. Então Ele diz: eu porém vos digo, aquele que se encoleriza contra o irmão já está matando, porque a palavra pode matar. Uma palavra maldita pode matar. Sabe um cantor católico chamado Padre Zezinho? Ele tem uma música muito bonita que diz assim: dá-me a palavra certa, na hora certa e... Oh, povo que eu amo demais, sabe direitinho. Dá-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. Porque às vezes eu posso ter a palavra certa, mas se eu falo na hora errada, ou se eu falo do jeito errado. Oh, meu amor, olha só, esse copo, o lugar desse copo não é aqui. Pode ser que ele cause algum acidente. Que tal se a gente colocasse o copo no lugar certinho dele ali? Tira esse copo aí! Olha aí como mudou. Mudou ou não mudou? É a mesma palavra, mas dita de dois. Ai, seu cesse cardíaco. Seu cesse cardíaco. Olha aí, é a mesma palavra, mas se eu digo de um jeito ou digo de outro, muda tudo. E a gente vai lembrar lá no começo da criação, a palavra que é criadora, a palavra que tem poder para criar. Deus cria com a palavra, então a palavra tem poder para edificar ou para destruir. Quem se encoleriza, quem lança uma ira, uma raiva contra o irmão, já está matando. Não é só cortar o pescoço, enfiar uma faca no coração, dar um tiro, que mata não. Veja, filhos, o Senhor diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. E as pessoas daquela época, os mestres da lei, os fariseus que procuravam seguir a lei, procuravam não adulterar. Mas Jesus vai além disso. Ele diz: todo aquele que olha para uma mulher, e aqui é gênero humano, vale mulher e homem, com o desejo de possuí-la, já está cometendo pecado em seu coração. Jesus quer purificar o olhar. Uma coisa é olhar para uma mulher e achá-la bonita, né? Eu aqui vejo muitas mulheres bonitas na nossa igreja. Homens bonitos, eu olho e não vejo nenhum. Agora, quando eu passo na frente do espelho, eu vejo: olha que homem lindo, meu Deus. Também sei reconhecer um homem bonito. Agora, se a gente olha com o desejo de cobiça, com o desejo de possuir, por que, filhos queridos, que Jesus diz isso? Porque muitas vezes
você até não comete adultério, mas é porque você não teve uma oportunidade. Mas você olha com desejo de adulterar, de possuir aquela mulher, aquele homem. Jesus quer que a gente dê um passo atrás, que a gente refreie os nossos desejos, que a gente tenha esse autodomínio, esse autocontrole. Veja que a palavra de Deus que nós ouvimos agora, o Senhor Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito, não jurarás em falso. Eu, porém, vos digo, diz o Senhor, não jure de modo algum. Seja o seu falar sim, sim e não, não. O que é que Jesus quer? Que a gente construa uma personalidade, um caráter. E filhos queridos, amados do meu coração, a palavra de Deus dá instrumental para isso. A palavra de Deus nos proporciona uma maturidade. Quem procura viver a palavra, colocar Deus como centro da sua vida, não se importando com a sabedoria do mundo, mas querendo se aprofundar na sabedoria de Deus, esse coloca a palavra como centro, e a palavra nos dá condições de nós assumirmos uma maturidade. Quem tem a palavra de Deus se torna maduro na fé, e quem é maduro na fé, é maduro na vida, no dia a dia, nas suas decisões e escolhas. Então o Senhor diz, não precisa ficar jurando. Você vai criar um caráter, uma personalidade tal que as pessoas vão saber que se você falou sim, é sim. Se você falou não, é não. Se você disse eu fui lá, porque você foi lá. Se você disse eu não fui, não precisa jurar por Deus, jurar pela mãe, jurar por não sei o quê. Não jureis de modo algum. Veja, filhos queridos, olha como essa palavra é atual para a gente, como ela é palavra viva de Deus. Nós estamos nesse tempo de redes sociais, de relações fragilizadas. Uma palavra dita pode matar. A gente com facilidade comenta lá nas redes sociais. Quantas pessoas são canceladas pelo nosso julgamento fácil, rápido? Cancelamos, arruinamos. Uma palavra dita que pode arruinar a reputação de uma pessoa. Temos que pensar nisso, filhos queridos. Não adulterarás. E nessa época de celular na mãozinha da gente o tempo todo, nessa época de exposição do corpo, nessa época de fragilidade das relações, como é fácil a gente adulterar, como é fácil a gente ficar ali vidrado nessa vulgarização daquilo que é templo sagrado de Deus, que é o corpo humano. E aí, filhos queridos, nós temos que olhar também como aflige o coração quando o papai e mamãe já desde pequenininho vai colocando as criancinhas naquelas roupinhas, naquelas dancinhas, e a gente fica ouvindo essas músicas com essas letras que arruinam o nosso pensamento e que tornam tudo possível, inclusive o erro. Temos que pensar nessas coisas. A palavra de Deus é viva para a gente hoje. Não jurarás. Nesse tempo de verdades relativas, onde a gente vê essas narrativas todas, essas loucuras, temos que trazer isso, filhos, porque nós precisamos escolher se vamos pôr a mão na água ou a mão no fogo. São os nossos dias. A palavra de Deus é viva e eficaz, é para a gente hoje. Estamos às portas de começar o nosso tempo de quaresma. Quarta-feira que vem é a quarta-feira de cinzas. Quem de vocês vai faltar a missa na quarta-feira de cinzas? Levanta a mãozinha. Quem vai faltar a missa? Muito bem. Isso mesmo, ninguém vai faltar na missa na quarta-feira de cinzas. Aqui nós vamos ter às 8 horas da manhã lá na igreja Nossa Senhora de Lourdes, às 9h30 aqui, como horário de domingo, às 8 da noite aqui, como horário de quarta-feira. Em todas as comunidades da paróquia teremos missa de quarta-feira de cinzas. Lá nas redes sociais está os horários direitinho. Agora, filho querido, aproveite esse tempo. Não viva o seu tempo de quaresma de qualquer jeito. Atento à palavra que nos prepara para esses dias. Faça com Deus um propósito. Veja onde você está sendo mais frágil. Se comprometa com Deus a viver esses 40 dias. Faça o seu propósito, o seu jejum, a sua penitência. Coloque-se diante do Senhor para viver bem, porque o Senhor está dando para a gente mais uma oportunidade. É mais uma chance que Ele nos dá. Não desperdice essa chance. Na versão ampliada desse texto do Evangelho que nós vemos,
hoje nós não lemos, mas nesse mesmo evangelho, o Senhor diz assim: se você caminha para apresentar-se diante do juiz, e está ainda com alguma questão para ser resolvida, enquanto você caminha, vá resolvendo essa questão, se reconcilie com seu irmão, porque se você chegar na frente do juiz, não vai ter mais o que fazer, e nós estamos caminhando. Pensa comigo, se a hora que você chegar em casa agora de noite, tiver lá uma intimação da justiça, falando para você que amanhã de manhã você tem que aparecer lá, na vara não sei das quantas, lá para responder alguma coisa que você foi intimado, como é que vai ficar o seu coração essa noite? Sabendo que amanhã você vai estar diante do juiz que te intimou. Agora pensa, nós estamos caminhando, eu e você, para estarmos um dia diante desse justo juiz. Se nós temos alguma coisa para resolver, vamos resolvendo antes de chegarmos diante do juiz, porque quando lá estivermos, Zé fini para a hora do Brasil. Então Deus está dando para a gente mais uma oportunidade, mais uma quaresma que se avizinha, e é tempo oportuno da graça de Deus, que seja kairós na nossa vida, e que a palavra de Deus, filhos amados, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.